Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula de plantas daninhas e métodos de controle. Eu sou a professora Elza Correia e o assunto hoje é dinâmica de herbicidas no ambiente. Quando eu faço a aplicação de um produto no solo, produto no ambiente, o que acontece com ele? Para onde ele vai? O que pode acontecer com ele se eu derrapar na minha aplicação, né? Então, o objetivo dessa aula o objetivo dessa aula é que vocês conheçam as características dos herbicidas que afetam direta ou indiretamente a sua eficiência no controle de plantas daninhas, tá? Então, aqui nós vamos conhecer um pouco das características das moléculas disponíveis no mercado para manejo de plantas daninhas, né? E nós temos que conhecer e minimizar os eventuais efeitos negativos desses produtos no ambiente. Fazer a coisa certa no momento certo, tá? Se fizermos corretamente o indicado para cada produto, a probabilidade de contaminação ambiental é zero, tá? Mas nós temos que ter muito cuidado e fazer a coisa certa. Fazer coisa meia boca é o que gera os grandes problemas que a gente vê aí de contaminação ambiental, tá? Primeiro, nós temos que conhecer alguns conceitos, né, utilizados aqui nessa área. Conceitos como retenção, precipitação, e aqui não estou falando de chuva, não. Absorção, adsorção, sorção e dessorção. Tá? Então, são eventos, né? São fenômenos que acontecem com os produtos quando eu faço aplicação no ambiente. Então, a retenção, o que é? Ela se refere à capacidade do solo em reter um herbicida, evitando que ele se mova tanto dentro como fora, né, da matriz do solo. Isso é retenção. Precipitação, o que é isso? Pode ocorrer pela junção das partículas dos argilominerais com o herbicida por ligações covalentes de alta força. Então, quando a gente falava lá de necessidade de água limpa para fazer as caudas de pulverização, né? Principalmente para herbicidas que são os ácidos fracos, como o glifosato, por exemplo, paraquat, né? Então, por que eu tenho que ter água limpa? Porque se eu jogo esse produto numa água que tem muita argila, que tem muito mineral, vai ocorrer o fenômeno de precipitação. O herbicida se liga com essa argila, o herbicida se liga com esse mineral e precipita e cai no fundo do tanque. Eu perco esse produto, ele deixa de ter a ação herbicida dele. Isso acontece quando fazemos a pulverização também em folhas, né, sujas, folha com argila, folha com terra, né, pode gerar a inativação do produto em função da precipitação. Absorção, absorção é diferente de adsorção, são coisas diferentes. A absorção ocorre quando as moléculas dos herbicidas são absorvidas pelo sistema radicular e outras partes subterrâneas da planta. Beleza? Isso é absorção. O que é adsorção? É um fenômeno temporário pelo qual uma substância dissolvida se fixa a uma superfície sólida ou líquida, tá? Então, quando eu aplico um produto no solo e ele se liga aos colóides do solo, se liga à matéria orgânica do solo, são produtos que estão adsorvidos, tá? Adsorvidos. Sorção. A sorção, ela refere-se a um processo geral, sem distinção entre os processos específicos de adsorção, absorção e precipitação, tá? Então, existe uma junção aí desses três fenômenos que acabam gerando o processo de sorção. E dessorção é a liberação do herbicida anteriormente sorvida. Então, o produto vai ficar sorvido quando ele está adsorvido, absorvido ou sofre precipitação. Então, nesses três fenômenos aqui, quando acontecem, nós dissemos que o produto está sorvido. Se ele se
desligou dessa argila, se desligou dessa matéria orgânica, nós dissemos que o produto está desorvido, tá? Então, sorção e desorção são fenômenos opostos que podem ocorrer com uma molécula de herbicida quando aplicado no solo ou na planta. Tudo bem? Bom, então, o produto aplicado, ele pode sofrer sorção, né? Se ele está absorvido, adsorvido ou precipitado, ele pode estar em sorção. Essa sorção, né, vai caracterizar os processos de retenção dessa molécula no solo, tá? O herbicida, quando a gente aplica no solo, ele pode ficar retido pelos processos de sorção. Esse produto, ele pode sofrer transformação. Essa transformação pode ser degradação química ou degradação biológica, dependendo do tipo de solo. Esse produto ele pode sofrer transporte, né, por processos físicos, como deriva e volatilização. Ele pode sofrer lixiviação e pode sofrer o escorrimento superficial. Tá? Então, deriva, volatilização e lixiviação são processos físicos que caracterizam um tipo de transporte do produto no ambiente. Tá? Ou ele pode sofrer escorrimento superficial quando ele é levado pelas enxurradas. E como desgraça pouco é bobagem, né? O que a gente vê comumente acontecer com os produtos é a interação de processos, tá? Isso é o que acontece. Ele pode ter uma parte retida, uma parte transformada, uma parte transportada por qualquer um desses tipos de transporte aqui. E como isso ocorre, né? Essa figura aqui não é minha, não, eu peguei da internet, eu esqueci a fonte dela, me perdoe o autor, mas se eu não me engano é do livro de Silva e Silva. Se eu não me engano, esse livro não está aqui, ficou lá na minha sala, mas eu acho que é Silva e Silva, sim. Mas é uma figura bem comum. Se vocês colocarem dinâmica de herbicida no ambiente no Google, com certeza ela vai aparecer. Tá? Perdão aí ao autor da figura. Mas enfim, vamos lá. A dinâmica do produto. Quando eu faço a pulverização, né? Qual é o meu objetivo principal quando eu pulverizo? O objetivo principal é que a planta daninha ou a cultura absorva o produto. Tá? Então, que absorva, esse produto no interior da planta vai se translocar se ele for sistêmico, vai atingir o sistema radicular e vai eliminar essa planta daninha aqui da área da minha cultura. Né? Então, esse é meu principal objetivo, a absorção. Só que isso não acontece com 100% da molécula. Se a gente estiver trabalhando com pós-emergente, tá? Ele vai cair um pouco na planta, mas vai cair um pouco no solo também, né? E a hora que ele caiu no solo, ele pode ser absorvido, né, pelos constituintes desse solo, ele pode sofrer adsorção, né? E com isso ele vai ficar sorvido aos constituintes do solo. Ele pode sofrer lixiviação ou percolação no perfil, atingindo o lençol freático, e é tudo isso que nós não queremos, nós não podemos deixar acontecer. Tá? Dependendo da chuva, da declividade do terreno que você está trabalhando, o produto pode sofrer escorrimento superficial, quando ele é levado pela enxurrada de uma área para outra, de um talhão para outro, né? E aí ele vai acabar atingindo culturas não alvo, tá? Quando eu faço a pulverização, ele pode sofrer o transporte aqui através da deriva, né? Então, eu queria atingir aqui, ele acaba sendo levado para a cultura não alvo, causando algum tipo de intoxicação, de fitointoxicação. O produto ele pode volatilizar, e isso vai depender das características físico-químicas de cada molécula que vocês selecionarem para a aplicação, e depende também da seleção das pontas de pulverização. Né? Então, se eu estou com vento, se eu estou com baixa umidade relativa, eu tenho que selecionar pontas que me gerem gotas maiores, né? Para evitar essa deriva e para evitar a evaporação da gota e volatilização da molécula, tá? Então, a gente tem que
selecionar sempre a melhor forma de aplicação para evitar os problemas ambientais aí. E dependendo também da característica físico-química da molécula, ela pode sofrer a fotodegradação em função da luz. Tá bom? Então, quando eu aplico tanto um pré quanto um pós-emergente, né, nós temos todas essas probabilidades de dinâmica do produto no ambiente. Quando eu aplico pós, a maioria do produto vai ser absorvido pela cultura e pela planta daninha, então pouco cai no solo, mas quando eu aplico um pré-emergente, você não tem planta daninha, você não tem cultura na área, então 100% do produto, assim espera-se, né, ele cai no solo. Aqui no solo ele pode ficar sorvido, pode sofrer percolação, mas ele também pode ser degradado pelos micro-organismos. A grande maioria dos herbicidas são degradados via micro-organismo e pode sofrer degradação abiótica, principalmente pela hidrólise, tá? Então, pessoal, quanto melhor for a vida do meu solo, quanto mais matéria orgânica tiver, quanto mais alta for a CTC do meu solo, melhor vai ser a ação, né, na degradação das moléculas, porque você vai ter muito mais micro-organismos, e esses micro-organismos degradam esses herbicidas aplicados no solo. Tá? Isso vale tanto para pré quanto para pós, né? Mas a gente considera muito o pré porque o pré você está aplicando direto no solo, você não tem planta absorvendo o produto, né, para reduzir a concentração dele nesse solo, tá? Então a gente tem que estar sempre atento, né? Lembrando, né, as questões, como nós falamos, quanto melhor for a vida do seu solo, quanto melhor for a estruturação do seu solo, mais rápida vai ser a degradação do herbicida. Isso, por um lado, é ótimo, né, porque você não fica com produtos pós-emergentes persistentes no seu ambiente, mas, por outro lado, você acaba diminuindo o poder residual das moléculas, porque eles vão ser rapidamente degradados por micro-organismos. A gente vai ver lá na aula de degradação que quando eu aplico um 2,4-D, por exemplo, na primeira aplicação, ele leva 30 dias para ser degradado, né? Lembrando que 2,4-D é pós-emergente, tá? Então, ele não tem ação em pré-emergência. Então, ele caiu no solo, ele não tem residual, ele vai ter persistência, assim como o glifosato. De novo, herbicidas de pós-emergências, como por emergência como o glifosato, 2,4-D, não tem ação pré-emergência, tá? Eles não têm residual, eles têm persistência. E quanto menor for a persistência desse produto no solo, melhor vai ser para nós, porque nós vamos ter menos produto químico presente no meu solo. E quanto melhor for, né, a vida, né, quanto maior for a concentração de matéria orgânica nesse solo, quanto maior for a concentração de micro-organismos nesse solo, mais rápida vai ser a degradação das moléculas, tá? Então, o solo é composto, né, por estruturas, e dentre elas nós temos as argilas, tem água, tem ar, micro-organismos e matéria orgânica, que é o que importa para nós aqui, quando falamos de degradação das moléculas, tá? Então, a estrutura física e química influencia diretamente na dinâmica dos produtos. Quando a gente fala de aplicação, né, nós temos que entender as características da molécula, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, se eu tenho um solo argiloso, se eu tenho um solo arenoso, normalmente a dose dos produtos são diferentes. Eu tenho a mesma molécula, mas para solo argiloso a dose é uma, para solo arenoso a dose é outra. Por que isso? Né? Por causa dessas características de dinâmica. Então, você tem um comportamento diferente dos herbicidas em função da estruturação do solo. Tá? E esse comportamento tem a ver com o pKa, tem a ver com KOW, com KD, com KOC, com a solubilidade, com a pressão de vapor, que são as características físico-químicas dos herbicidas.
E o que é cada característica dessa, né? O que um pKa de uma molécula vai influenciar, né, na dose, vai influenciar no comportamento? Por que eu tenho que saber o pKa da molécula do herbicida? Gente, o pKa de cada produto eu encontro lá no guia de herbicida, tá? Então, isso a gente não encontra muito fácil. Na bula, por exemplo, não tem, tá? A gente encontra essas características no guia de herbicida. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui facinho para vocês. 200 mil herbicidas, eu só pego os que não tem o pKa definido. Tem alguns que não tem pKa definido, tá? Então, herbicidas básicos, né? A gente não fala de pKa, a gente fala de pKb. E os não iônicos são produtos que não têm essa característica físico-química para a gente considerar, tá? Meu guia de herbicida aqui. Densidade, solubilidade. Ah, vamos achar outra. Vamos ver se vocês... Olha. Ops. Eu sumi e só dá para ver o fundo. Ah, gente, depois eu tiro uma foto e mando no WhatsApp, tá bom? No grupo para vocês verem. Então, essas características vocês vão achar lá no guia de herbicida, tá? Então, sempre que eu for fazer cálculo de dose, bora olhar. Gente, guia de herbicida, todo agrônomo tem que ter, hein? Aquele livrinho de identificação de plantas daninhas também. Lá na estradinha de vocês, você sabe que todo agrônomo tem estrada, né? A propaganda da Fiat. Todo agrônomo tem uma estrada, tem um assaveiro, tem que ter lá atrás um guia de herbicida e um guia de identificação de planta daninha. Isso aí não tem erro. Então, você vai olhar no guia de herbicida, você vai ver a dose do produto, né? Se você tem um solo arenoso ou um solo argiloso, para isso é importante você entender as características do solo da área que você está trabalhando para poder fazer o cálculo de dose certinho. E lá no guia você vai achar essas informações de pKa e pKb, tá? Sabendo do pH do solo e o pKa do herbicida, você vai ter noção se esse produto lá no seu solo vai ficar, se ele vai permanecer dissociado, né? Se ele vai bater no solo e vai dissociar, ou se ele vai permanecer na forma molecular. Se ele está na forma molecular, ele pode ficar dissolvido na solução do solo, e quanto mais tempo ele permanece livre na solução do solo, maior é a probabilidade dele percolar, dele descer no perfil desse solo e atingir lençol freático, se esse lençol for raso. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse comportamento dos produtos. Por isso que é importante a gente entender o pKa e as relações que esse pKa tem com o pH de solo, para eu saber qual a probabilidade, né, de dissociação dessa molécula no meu ambiente, tá? Então, temos que ficar atento a essa informação. Então, a constante de dissociação, pKa, né, corresponde ao pH em que as formas ionizadas e não ionizadas do herbicida ocorrem em igual concentração, onde cada uma delas é responsável por 50% da concentração total do produto no ambiente. Quanto menor for o pKa, maior a capacidade de dissociação do herbicida, tá? Então, eu tenho que sempre bater pKa com pH para eu entender se essa minha molécula vai estar mais na forma dissociada ou mais na forma ionizada, na forma molecular, e isso porque isso vai me dar uma ideia, né, de caminhamento, de velocidade de absorção, de como que esse produto vai estar na solução do meu solo. Tá? Então, olha, o pKa, né, representa a tendência de ionização do herbicida numa determinada faixa de pH. Tá? Então, o cálculo de pKa é um cálculo que a gente vai fazer também lá na nossa aula de janeiro, tá? Na próxima aula, para a gente entender esses comportamentos, tá? O que é importante eu entender agora? Que o pKa é a relação, né, de quanto você vai ter de pH, o quanto você vai ter a molécula 50% ionizada ou a molécula protonada, tá? E isso vai me dar
uma total noção do comportamento desse produto lá no ambiente. Tá? Outra característica físico-química importante é o KOW. O KOW, ele representa a proporção entre as quantidades de um herbicida que migra para um solvente orgânico, apolar, ou para a água, quando adicionado e agitado em frascos onde se encontram quantidades determinadas dessa substância, utilizada como solvente. Então, você determinar o KOW de uma molécula, isso é feito em laboratório, tá? Então, isso aqui é coisa que já vem da molécula. Então, cada uma tem um KOW específico. Olha só, o KOW é a quantidade do herbicida que migra para uma fase apolar, dividido pela quantidade de herbicida que vai para a água. Então, quanto maior for o KOW, significa que mais do herbicida vai migrar para a fase octanol. Quanto menor for o KOW, significa que mais herbicida está migrando para a fase água. Se o herbicida migra mais para a água, significa que ele tem mais solubilidade em água, ele é mais hidrofílico. Se ele migra mais para a fase apolar, significa que ele é mais lipofílico. Tá? Então, quanto maior for o KOW, menor é a solubilidade de um produto em água. Tá? E aí, maior é a necessidade de a gente misturar adjuvantes à calda de pulverização para fazer com que esse herbicida consiga penetrar na folha mais facilmente. Porque a folha, né? Vocês lembram lá das aulas de morfologia? A epiderme da folha é basicamente constituída de substâncias apolares. É pectina, né? É cera, tá? Então, a pectina é mais hidrofílica. São ceras, né? Então, as ceras, elas vão formar uma camada única na superfície da folha, fazendo com que toda a água que bata ali, ela pule, né? Forma as gotinhas lá em cima e ela acaba deslizando e caindo no ambiente. Isso, né, dá a característica lipofílica da folha, tá? E aí, você precisa de algum produto que ajude esse herbicida a passar nessa cera, né? A romper essa camada lipofílica para poder ser absorvido. E aí que é importante a gente fazer a adição de adjuvantes, tá? Então, o KOW, ele vai me dizer sobre a solubilidade do produto. Se ele é mais solúvel em água, é KOW baixo. Se ele é mais solúvel em substâncias apolares, aí é KOW alto. Tá? O KD. KD é outra característica físico-química importante, que ele representa a relação entre a concentração do herbicida que permanece sorvido no solo e a concentração do herbicida na solução do solo em equilíbrio, tá? E para determinar essa quantidade específica, né, do herbicida adicionado, né, então você tem lá essa formulação. KD, que é igual ao CS por CW. Então, o CS é o herbicida que está sorvido e o CW é o herbicida que está livre na solução. Só que aí, né, observou-se que este KD é uma variável extremamente variável, porque ela é dependente do quanto de matéria orgânica, do quanto de carbono tem no seu solo. E para isso, fez-se uma normalização do KD, determinando-se o KOC. Então, na verdade, o KOC é a característica que nós vamos considerar na hora de fazer a seleção do produto para a minha região, do melhor produto para aquele solo que eu estou trabalhando. Né? Então, o KOC representa o coeficiente de sorção, que é o KD, normalizado conforme o teor de carbono no solo. Então, gente, a hora que eu pego a minha análise de solo, né, eu vou direto olhar lá na concentração de matéria orgânica para saber, né, como é que esse herbicida pode se comportar no meu ambiente. Quanto maior a concentração de matéria orgânica, maior vai ser a absorção desse produto, né? Então, olha, cadê?
Cadê o KD? Aqui, o KD, né? Eu estou vendo o que está sorvido e o que está livre no solo. Aqui eu estou fazendo uma relação do KD, né, que é aquela relação do que está sorvido com o que está livre na solução do solo, regulado, né, normalizado pelo que tem de matéria orgânica. Então, eu vou lá na minha análise do solo, pego a porcentagem de matéria orgânica que tem, coloco na fórmula para eu descobrir, né, como que vai ser o comportamento do herbicida aí nesse meu solo, tá? Isso é importante. Ah, aqui tem, ó, um valor de pKa. Então, o pKa desse herbicida aqui, esse herbicida é o trifloxisulfuron sódio. O trifloxisulfuron, ele tem um pKa de 4,76. Então, isso significa o quê? Que num pH de 4,76, eu vou ter 50% dessas moléculas na forma ionizada e 50% dessas moléculas, né, do trifloxisulfuron na forma protonada. Se ele está na forma ionizada, é a forma que tem carga livre, né, é a forma que ele vai se ligar e desligar dos constituintes, e aí ele vai ser absorvido e vai ir para o seu local de ação. Se ele está na forma protonada, ele não tem carga, né, ele não se liga a ninguém, e isso pode gerar uma percolação do produto no solo. Tá? No perfil aí. O KOW, né, ele é variável e ele tem alta solubilidade em água de 352 miligramas por litro. A absorção do herbicida na matéria orgânica do solo, né, vai ocorrer. E aí, em função dessa absorção de matéria orgânica, olha só, solo arenoso, solo argiloso, né? Solo arenoso, vamos pegar uma dose específica aqui, 2,5 gramas de trifloxisulfuron por hectare tratado. Para controlar essa monocotiledônia aqui, ó, usei 2,5 gramas. Em solo arenoso, o controle foi tranquilo, né? Você observa aí uma redução drástica da matéria verde, né? Da parte aérea dessa planta. Solo argiloso, olha o que aconteceu? Nada. Né? Então, neste solo, o que vai acontecer? Uma alta absorção da molécula aos constituintes desse solo, então ele fica absorvido, ele fica grudado nos constituintes, e aí ele não vai ser absorvido pela planta, tá? Então, em solo arenoso, nós temos que aumentar a dose, né? Então, veja bem, para que você observe um efeito de controle similar a 2,5 gramas em solo argiloso, ó, eu tenho que usar 20 gramas. Eu aumentei absurdamente a dose desse produto para ter o mesmo efeito. Tá? Então, veja bem, né? Então, para solo argiloso, a gente tem que ter outra forma de manejo que não a utilização do trifloxisulfuron, porque senão nós temos que usar uma dose muito alta para ter o mesmo efeito. Tá? Então, não é viável. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento às questões de tipo de solo para eu fazer a dose correta do produto. Vocês estão conseguindo observar isso? Estão conseguindo entender? Né? Que a dose, ela não é única, ela é variável, depende do tipo de solo. E às vezes, depende do solo, eu nem indico esse produto, tá? Nem usa, porque senão você vai ter que aplicar muito e isso se torna economicamente inviável. Fora que você está colocando 20 gramas de produto no solo. 20 gramas, você fala, mas 20 gramas é pouquinho, né? Mas para quem dá para usar 2,5 gramas, é uma tonelada, né? É muito produto. Então, a gente tem que se atentar a esses fatores. A eficácia do produto, ela depende de uma concentração relativamente alta do herbicida na camada superficial do solo. É o que nós falamos, né? Então, a hora que você faz a pulverização, você tem que colocar uma concentração suficiente para controlar a planta daninha e não causar efeito tóxico por superdosagem na cultura que você está querendo proteger. Né? E o efeito residual depende da durabilidade do herbicida e sua incorporação no solo. Tá? Então, além do quanto você aplica, né,
depende do produto, você tem que incorporar para que o residual dele atue efetivamente, né? E esse efeito residual é o resultado de balanço de uma soma de fatores, tá? Essa figura aqui, gente, também não foi eu que fiz, não. Eu peguei de um colega, se eu não me engano foi do Rubem, que é o professor de Daninhas lá de Maringá. Eu acho que foi do Rubem que eu peguei. E esqueci de colocar a fonte. Desculpa, Rubem, se foi sua que eu peguei essa figura. Eu vou dar uma olhada nisso também para pôr a referência. Bom, o residual é resultado do balanço da soma de fatores, né, da entrada do produto no sistema, e aí vai depender da atividade biológica do solo, como nós falamos, quanto melhor for a vida do solo, né, mais rápida é a degradação, e em função disso vai variar a dose, né? Então, se eu tenho a dose X e você tem uma concentração de matéria orgânica muito alta, um ACTC muito alta, então a probabilidade de absorção do produto é grande. Então, você tem que aumentar a dose para garantir o efeito dele, né? Aqui, ó, em função de absorção e persistência. Né, a saída do produto do sistema em função da absorção dele pela planta em si, ou absorção, né, do produto aí nos constituintes do solo, nas camadas, né, do solo, principalmente em argilas do tipo 2:1, né, que você tem camadas aí, esse produto pode ficar absorvido essas camadas. A absorção propriamente dita, né, lembrando que a absorção é feita normalmente por pontes de hidrogênio, então são ligações muito fortes, né, que uma desorção aí é mais difícil. Depende da mobilidade do produto, né, a saída depende da mobilidade em função de lixiviação, de volatilização ou fotólise, ou erosão do ambiente que eu estou trabalhando, e da degradação por micro-organismos, né, degradação química ou por micro-organismos. Então, esse efeito residual é em função do balanço desses fatores, né, balanço entre entrada e saída do produto do sistema. Essa eficácia, né, esse efeito residual ainda, como nós vimos, é em função da característica físico-química de cada produto e em função das características do solo onde esses herbicidas são aplicados, como nós já dissemos. Essas características físico-químicas somadas às estruturas físicas e químicas do solo vão afetar a eficácia, vão afetar o caráter residual e a degradação destes herbicidas, né? Altos teores de matéria orgânica e de argila no solo que vocês estão trabalhando vão ocasionar, né, vão gerar uma elevada CTC, né, são elevados valores de capacidade de troca de cátions, e essa elevada CTC, né, vai levar a um efeito de adsorção muito grande dos produtos, desses herbicidas aplicados, e as doses devem ser mais altas para compensar a grande quantidade do produto adsorvido. Tá? Então, em solo argiloso, quanto maior a concentração de matéria orgânica, quanto mais argiloso for, maior é a CTC. Com CTC alta, o herbicida vai ficar sorvido, e quanto maior a probabilidade de sorção, maior é a dose que você tem que aplicar para ter o efeito esperado no manejo, no controle das plantas daninhas, tá? Quanto mais arenoso, né, o contrário é verdadeiro aí, quanto mais arenoso o solo, menor é a CTC, menor é a dose que a gente tem que aplicar, tá? Cuidado, hein? Não vai usar em solo arenoso a mesma dose para solo argiloso, porque aí você vai causar uma superdosagem de produto no seu solo, você pode causar intoxicação da sua cultura-alvo e você pode gerar uma percolação desse produto no perfil do solo. Cuidado, tá? Prestem atenção, comprem um guia de herbicida para vocês sempre estarem atentos aí a essa questão de dosagem em função de tipo de solo, tá? Com relação à estrutura física do solo, né, o contato solo-herbicida, solos compactados, existe uma tendência do herbicida em ter sua dinâmica prejudicada, tá? Se ele está compactado, a aeração do solo vai ser menor, então a percolação, né, ou mesmo a descida do produto aí nos centímetros superficiais do solo vai ser prejudicada, e com isso o banco de sementes não absorve o produto, gerando deficiência de controle, tá?
As argilas com maior capacidade adsortiva, tipo 2:1, retêm mais moléculas de herbicida na matriz, quando comparado às argilas intemperizadas do tipo 1:1. Né? Então, isso daqui é fácil da gente imaginar, observando aí a questão das sorções dos herbicidas. Na dinâmica do herbicida no ambiente, é fundamental conhecer os aspectos de adsorção, de lixiviação e de volatilização. Tá? Então, adsorção, lixiviação e volatilização são fatores preponderantes aí para entendermos a dinâmica dos produtos. Lembrando que a adsorção depende das cargas elétricas e das forças de atração entre o herbicida e as partículas coloidais do solo. A lixiviação depende do equilíbrio entre produtos indisponíveis, ou seja, aqueles que estão adsorvidos, e os disponíveis, aqueles que estão na solução do solo. E a volatilização, né, vai depender da pressão de vapor, né, de cada produto. A pressão de vapor também é dada nas características do produto, normalmente na bula a gente encontra essas informações. Né, produtos que possuem alta pressão de vapor, eles volatilizam com mais facilidade, então temos que estar atentos aí a produtos que têm pressão de vapor de 10 a menos 8, 10 a menos 2, tá? Isso gera uma volatilização muito fácil, e aí nós temos a necessidade de incorporação desses produtos no solo imediatamente após a aplicação. É o que acontece com as dinitroanilinas, né, com trifluralina, pendimentalin, com trifluralin, já falei, né? Com as de nitroalininas no geral. Então, você tem que fazer a aplicação e imediatamente a incorporação, porque com 24 horas depois da aplicação, você perde 90% dos produtos, tá? As de nitroanilinas é em função de pressão de vapor e em função de fotodecomposição. Quando você fala de um clomazone, por exemplo, clomazone basicamente é em função de pressão de vapor, é de volatilização. Então, a gente tem que estar atento aí a esses produtos. Tá? Numa situação dessa, né? Isso daqui é manejo em cana-de-açúcar, que você vai fazer a desinfestação na base, né? Aqui, antes do plantio das mudas, né? Do plantio dos toletes. Então, aqui a gente tem o objetivo básico de reduzir o banco de sementes de gramíneas e folha largas, né? Aliviando a pressão de infestação pós-plantio e nos cortes subsequentes. Então, o que a gente faz? Tem que fazer a aplicação do produto e incorporação, né? Então, o produto que eu estou aplicando aqui, eu sei que ele pode ser perdido, né? Com a argila aqui, ele pode ser levado embora, mas o objetivo nosso é incorporar. E uma vez incorporado, o produto pode sofrer degradação biológica, né, por micro-organismo, degradação química, estarmos atentos à questão de chuva e evitar a percolação do produto, e o objetivo principal é o controle do banco de sementes. Ok? Então, com isso, a gente encerra os conceitos, tá? Os conceitos de característica físico-química. Na próxima aula, a gente vai ver as aplicações dessas características nos produtos aí, tá? Então, a gente vai trabalhar com a análise de solo para verificar o comportamento desses produtos no nosso ambiente. E a seleção dos produtos corretos e dosagem de cada um, tá ok? Beijinho para vocês. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos num próximo momento.